Muito obrigado, vocês podem sentar. Queria que você pudesse sentar. Como é que você está? Você dormiu bem? Você está feliz? Amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Passa tão rápido, né? Alguns dias atrás nós estávamos iniciando essa conferência e agora nós já estamos no último dia, no último momento. Sabe, eu estou muito feliz do que Deus construiu nos nossos corações. Eu faço questão de prestar bem atenção em tudo que aconteceu. Quando estamos sensíveis à presença, quando estamos conectados, Deus se move nos avisos, se move até num vídeo engraçado. A gente pode ver que nesses momentos de comunhão existiu conexão, existiu afinidade, né? A gente se conectou, desde comendo uma carne de sol higienizada, até ficando mais próximo do pessoal. Para mim foi especial demais conhecer vocês e saber que aqui em Arco Verde tem uma extensão da família na fé. Eu, de fato, fiquei muito feliz em saber de tudo isso. Amém? Hoje eu tenho algumas coisas importantes para falar com você. Se eu pudesse nomear essa mensagem, seria o Manual do Jovem Cristão. A pergunta seria: como pode um jovem se manter puro num mundo em que tem muitas propostas, em que tem muitas oportunidades? Todo dia surge uma nova forma de entretenimento, todo dia surge uma nova forma de distração. Ou melhor dizendo, como não se distrair na era da distração. Nós somos bombardeados. Se você abrir seu celular, se você abrir suas redes sociais, existem uma bomba de informações. Pesquisas atuais revelam que um jovem de até 15 anos, ele recebeu mais informação na sua vida do que os idosos de até 90 do século passado. O que isso quer dizer? Que uma pessoa do século passado, em sua vida inteira de 90 anos, não foi tão bombardeada de informação, igual um adolescente hoje de 15 anos. Isso é preocupante. Isso muitas vezes nos coloca numa posição de estudando os dados, estudando as pesquisas, vendo a realidade da sociedade, observamos que ansiedade, depressão, as doenças psicossomáticas, o que são isso? São doenças que afetam o nosso cérebro, a nossa relação com as pessoas, o nosso dia a dia. Essas doenças, elas têm se popularizado, mas por quê? Porque na era passada, ou a geração passada, ou seu avô não sofria de ansiedade nem de depressão, porque a pergunta hoje não é se você tem depressão ou não, mas é o quanto isso te afeta. Todos nós sofremos com ansiedade, todos nós temos nossas angústias, nossas aflições, aquele que nos afeta de forma mais direta ou não. Então, como podemos permanecer firme? Como não se perder em meio a tantas propostas que o mundo oferece? Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Salmos 119, 9. Salmos 119, 9. Salmos é antes de Provérbios. Salmos 119. Guarda esse motoqueiro, Jesus. Salmo 119 é conhecido como um salmo que está sendo direcionado às tribos. Então você percebe que tem Aleph, Bet, Dalet, Ri, Caf, por aí vai. Só que eu vou me deter no primeiro salmo de Bet, que é Salmo 119, 9, que diz o seguinte: como pode um jovem se manter puro? A resposta vem no mesmo versículo: obedecendo a tua palavra. Eu fiz alguns questionamentos de como permanecer puro, de como dizer sim ao que a Bíblia diz e dizer não ao que o mundo diz. Mas o que seria obedecer à palavra de Deus? A Bíblia, ela faz questão de deixar claro o que é para nós vivermos. Então, qual era a cor
do cabelo de Adão, se Adão tinha umbigo ou não, se Jesus ele gostava de comer cuscuz ou xerém. Essas coisas não faz sentido para o plano de salvação, ao ponto de que a Bíblia não deixa claro. Então, quando a Bíblia revela para nós algo, ela está deixando claro que é para nós seguirmos. É uma história complexa, mas é uma história que podemos dizer sintetizada. Em João, você vai perceber que existe uma afirmação muito impressionante. Quando eu li, causou uma explosão mental. Diz que se fôssemos narrar tudo que Jesus fez, viveu, curou, realizou, não teriam folhas para realizar, para escrever, para anotar, de tão relevante. Só que mesmo assim foram sintetizados em 4 evangelhos. Então, a Bíblia continua falando em Salmos 119, no 10, de todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Nessa manhã, eu quero que a nossa conversa seja diferente das outras. Não que eu não vá pregar a palavra, não que eu não vá falar do amor de Deus, mas eu quero que seja um bate-papo. Eu já consegui construir com vocês um pouco de onde Deus queria levar. Eu sei que pessoas aceitaram Jesus ontem, foi maravilhoso. Mas eu fiz questão de hoje de manhã ser um bate-papo. Então, esse material eu tenho estudado há alguns anos já. Eu tenho orado e eu acredito que isso vai se tornar um material, pode ser que se torne um livro daqui a alguns anos. Mas eu tenho certeza que isso vai ser fundamental para o que Deus quer fazer na minha e na sua vida amanhã. Amém? Porque agora está maravilhoso, agora todo mundo é santo, agora a gente nem vê os problemas, agora você está só dizendo amém, aleluia e por aí vai. Só que eu quero que essa palavra chegue no seu coração e que de forma prática você viva, amém? Mas por que eu vou trazer conselhos? Por que conselhos são importantes? Eu falei, eu não sei se foi na minha primeira ministração ou no segundo momento, mas que eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Pessoas mais maduras, pessoas que têm mais experiência. Isso vai de que eu convivi com meus avós nos últimos anos deles, então para mim foi muito bom ter tido esses momentos e tudo mais. Só que eu entendi também que existe muita maturidade. E eu fui vendo também que esse princípio e esse desejo, ele não partiu somente do meu coração, mas ele partiu de uma instrução bíblica. A Bíblia diz em Provérbios 11, 14, que na multidão de conselhos há sabedoria. Sabe, se você está num ambiente como esse, tivemos Pastor Anthony, Laís, Cláudia, todo eu ministrando também, muitas pessoas ministrando, porque unções diferentes tocaram a sua vida, mas eu tenho certeza que conselhos diferentes também chegarão ao seu coração. Inspirações de Deus. Homens e mulheres de Deus nos inspiram. Eu vou descer para que você possa se conectar e você não durma, em nome de Jesus. Mas o primeiro ponto que eu queria que possamos construir nessa manhã é você descobrir seu inimigo. Quando eu era criança, eu fiz capoeira e eu era muito voltado para essa parada de artes marciais. Então, eu cheguei até a competir também judô e tudo mais. Eu era muito criança, eu tinha menos de 7 anos nessa época. E eu sempre que assistia um filme de super-herói, eu virava o bicho. Eu começava a dar estrelinha dentro de casa, eu começava a me pendurar nas coisas, tanto que a gente morava no sítio e tinha um pé de umbucajá. E o pé de umbucajá era bem alto, bem grande, as pessoas, até o caseiro do sítio não tinha coragem de subir. Eu que subia e com 2 sacolas e descia, e com 6 anos, e descia com o suco do almoço. Eu me lembro com todos os detalhes dessas minhas estripulias. E não somente isso, na casa da minha avó até hoje, ela conta, né? Diz, meu filho, eu não sei como tu não tem varize, porque tu subia não tem a porta, eu me subia na porta, menino traquino, que na porta se esticando assim, você já viu? Ou só comigo, sobe até lá em cima, só que o pior é que eu subia até lá em cima e eu pulava de vez, chega a fazer... Então, eu sempre era muito influenciado. Depois vamos tirar aqui. Fique tranquilo. Não é.
Tá entupido. Opa. Então, voltando aqui. É para você acordar, a gente combinou tudo isso. Então, é importante entender o seu inimigo e você entender onde você está inserido. Porque quando eu assisti esses filmes de desenho animado, de Homem-Aranha, de Hulk, eu ficava por alguns dias com a personalidade daqueles heróis. Meus pais não gostavam muito desses filmes, é tanto que a minha infância, eu me lembro de ter assistido pouquíssimos filmes fora daquelas historinhas da Bíblia. Eu só assistia aquelas historinhas da Bíblia, mas quando eu estava na casa dos meus primos ou de algum amigo, eu conseguia dar um jeito de assistir esses filmes. Mas, desde pequeno, uma coisa que eu consegui reparar nas histórias de heróis, nós sabemos hoje que heróis não existem, né? Eles não fazem... O pastor Anthony falou do Batman aí, mas não existe essas figuras. Elas são figuras criadas, né? Podemos até dizer que são figuras folclóricas, né? Figuras que fazem parte da nossa mentalidade. A gente que cria esses personagens e muitas vezes nós que damos poder para eles, porque eles não têm poder, é só efeito especial. Só que um paralelo importante em toda a história de herói é que ele não é herói se não tiver um vilão. Então, eu queria que pudéssemos desenvolver agora um pouco da história do super-homem. O super-homem, ele tem poderes inimagináveis. Por sinal, também ele é muito bonito, então acho que já dá um glow-up aí nele também. Mas o super-homem, ele voa, ele tem super força, e ele luta com os dilemas da sociedade, e ele quer defender. Só que ele também tem um vilão. Quem é o vilão? Quem sabe quem é o vilão do Lex Luthor? Mas... o vilão, ele não consegue destruir o super-homem. Ele não consegue, se você for estudar as HQ, as histórias em quadrinhos, ele não consegue porque o super-homem é mais forte do que ele. Só que ele acaba descobrindo que existe um antídoto para a força do super-homem, que é o quê? A kriptonita. A kriptonita, quando ela se aproxima do super-homem, o que é que acontece? O homem vira uma carne de sol higienizada. O homem perde as forças total. O homem, ele não tem mais os poderes, ele fica fraco e ele cai no chão. Então, o Lex Luthor não precisa nem de poderes especiais. Ele consegue humilhar, ele consegue vencer. Sabe, em Cristo, nós temos esses poderes, espiritualmente falando, que o super-homem tem. De vencer os desafios, de ter uma super força, de ter uma super habilidade, de ver a vida não como problemas, mas como desafios. Mas, se nós deixarmos que o inimigo nos puxe para a arena dele, qual é a arena dele? É a arena de apontar para nós pecados, condenação, mostrar o que você era antes de Cristo. Sabe, se o diabo nos puxar para a arena dele. Qual a arena dele? Sabe, na arena dele ele tem meios ilícitos. Na arena dele, ele coloca para nós a água envenenada. Na arena dele, ele nos ataca pelas costas. Na arena dele, a luta que era para ser um por um, ele começa a colocar pessoas contra nós. Então, como um jovem pode manter puro o seu caminho? Em primeiro lugar, descobrindo o seu inimigo. Tem uma frase de Charles Spurgeon, que eu queria que você pudesse acompanhar comigo. Essa frase, eu lendo, e assim que eu li, eu disse, meu Deus, é isso aqui. Essa frase diz, se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. Se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. Então, a associação com o pecado é você estar associado com seu inimigo. Então, precisamos entender que a nossa guerra é espiritual e se o mundo está para o lado de lá, a gente tem que estar do lado de cá. Se o mundo está fazendo isso, a gente tem que fazer o que é diametralmente, o que está oposto, o que está longe do mundo. Ah, mas todo mundo faz. O que é que nossa mãe diz? Está vendo? A mãe falou com muita força. Então,
Se já entendemos quem é nosso inimigo, se entendemos que o inimigo ele luta de forma desleal, de forma injusta, com as ferramentas erradas, ele tenta nos condenar. A Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então ele fica querendo encontrar em nós espaços, ele fica querendo encontrar em nós vulnerabilidades. E por isso existem 2 pontos importantes. Eu aprendi isso um pouco depois dessa minha saga dos heróis, quando eu cheguei na escola e eu recebi advertências, não de papel, mas os professores reclamavam comigo, porque eu ficava cantando na escola, o louvor da igreja. Era fazendo atividade e cantando. Só que aí eu comecei a sofrer um pouco de bullying, isso foi ainda no ensino fundamental. Eu estava, sei lá, no 4º ano, 5º ano, e eu fazia minha atividade cantando, louvando, o louvor da igreja, eu só sabia o louvor. E eu já percebi que, desde aquela época, eu já era visto diferente, porque eu tinha uma atitude diferente. Sabe, eu trabalhei por 2 anos, 1 ano e 8 meses no cartório. E a única vez que eu fui repreendido não foi por falta de compromisso, não foi por falta de zelo, não foi por alguma dificuldade em relacionamento, foi porque eu estava botando o meu plano da Bíblia em dia, enquanto eu estava guardando as matrículas do cartório. E era proibido usar celular, mas eu não tinha sido informado. Eu fui advertido. Só que depois que eu ganhei a confiança do meu chefe, ele disse, não, pode ficar com o celular, você pode. Tem gente que não pode, tem gente que pode, você pode. Então, eu entendi que existem 2 posições nessa vida, desde o ensino médio também, em que... Cadê a bebê reborn? Não, você não, a sua bebê reborn. Está lá atrás, arruma a bebê reborn, traz para cá, por favor. Eu disse a Bíblia. Traz a bebê, que ela está chorando. Gente, arrumaram uma bebê reborn. Mentira que ela está no berçário. Não deixa isso não acontecer, pelo amor de Deus. Tá, mas a bebê reborn está vindo. Mas no meu período de ensino médio, sabe o que eu tive que ver pela primeira vez? Colegas meus de ressaca. Eu tive que ver pela primeira vez, Marabá é muito quente, muito quente. Você não tem noção de quanto é quente lá. É tanto que o meu crachá do rema, eu deixei no carro uma vez, ele entortou assim, quando eu estava fazendo rema. É muito quente. Então, a gente, no ensino médio, a nossa sala não tinha ar-condicionado. E eu vi uma colega minha, eu vou cuidar, tá? Tem nome? Gaia, tá de zoeira. Ah, tá, eu não brinco mais, tá bom. Deixar bem claro. Mas vamos lá. Não, tá, deixa o bebê reborn aqui. E, cara, é um calor infernal. Todo mundo, é tanto que eu me lembro da gente pedir ao professor para ir beber água, para molhar um pouco aqui a cabeça, assim, tão quente, era cansativo. Só que aí eu olho para o lado, uma colega minha de moletom. Eu disse, oxe, por que essa menina está de moletom? Que ela, como? Pior. Sabe o que era que tinha acontecido? Ela estava passando problemas em casa. E esses problemas em casa estavam fazendo com que ela se automutilasse. Ela se cortava por inteiro. E sabe, ela estava mal, ela estava fragilizada. E os meus colegas, esses que chegavam de ressaca, que estavam mal, estavam começando a se aproveitar da vulnerabilidade dela. Então queria ficar com ela, queria ter alguma coisa com ela. E eu ficava olhando aquela situação e, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu nunca vi isso, eu sou criado num ambiente onde o meu pai é um homem de verdade, a minha mãe é uma mulher de verdade. Eu sempre fui ensinado num ambiente da igreja onde tem que ter respeito, tem que ter carinho, tem que ter amor. Mas o que é que eu faço numa hora dessa? E eu vou te dizer, foi uma crise existencial gigantesca, porque eu fiquei entre ir para o mundo ou dizer, rapaz, eu entendo que não é isso. Eu entendo que tem uma resposta, eu entendo que tem um caminho melhor para se seguir. E nesse ambiente de caos, eu me lembro que eu risquei no meu caderno, eu coloquei assim, eu tenho a diferença. E os dias foram se passando, e eu vendo essas realidades acontecendo, ao ponto de que em algumas provas eu tive que segurar o bebê da minha colega para ela fazer a prova.
Então, quem está no segundo ano tem mais ou menos quantos anos? O quê? 15 a 16 anos. Ela não estava grávida, ela já tinha tido o bebê e o bebê estava na sala de aula. Essa foi a realidade do meu ensino médio. Então, a gente segurava o bebê para ela terminar a prova. Eu me lembro que os meninos ficavam rindo, mas eu ficava, caramba, que loucura. Os meninos ficavam zoando, dizendo assim, e o pai que tu não sabe quem é? Tem noção? Eu não sei mais onde essa galera está, o que eles estão fazendo da vida deles. Mas olha que situação. Olha só, você consegue entender? Eu estou fazendo questão de deixar esse clima mais descontraído, da gente conversar, mas é extremamente sério o que eu estou falando. Tem noção que uma menina de 15, 16 anos tinha gerado um filho, não se lembrava de quem era o pai, de tantas relações que ela tinha tido. Qual o tamanho do vazio que essa menina tinha? Ou pior, qual o tamanho do vazio que esses meninos tinham? Então, desde essa época eu entendi que você tem duas opções nessa vida. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você chega e diz assim, cara, é o seguinte, eu sou da igreja. Sábado à noite é culto. E tu vai fazer o que agora? Não, eu vou, vai ter um intervalo. Os meninos saíam da escola, ou às vezes iam para algum canto mais recluso, para fumar cigarro na escola. Vamos também? Não vou. Não quero. Sabe, você quando vai impondo respeito e influenciando, comecei a ganhar a confiança dos meus amigos ao ponto de que eles estavam conversando safadeza, eles estavam fazendo coisa errada. Quando eu me aproximava, eles diziam, não vamos falar mais não que Isaac chegou. Deixa quieto. Chega a ficar chato o clima. Só que depois eu fui mostrando, não pregando, não foi vir em Arco Verde para fazer conferência não, foi quando eu estava lá no dia a dia, eu mostrei para eles que eu era um crente de verdade, e eles começavam a dizer assim, rapaz, isso faz sentido. Uma vez eu quase me lasquei, aqui pode falar lasquei? Quem em Campina pode, tem canto que não pode, mas eu quase me dou mal. Sabe por quê? Porque era um trabalho em dupla. E o meu colega chegou de ressaca, ele chegou primeiro do que eu na escola, de ressaca, mas chegou primeiro que eu. Quando eu chego na escola, ele está assim, ó, de cabeça baixa na cadeira. Eu disse, acorda, boy. E aí, estudasse? Primeira parte é comigo, segunda é contigo, viu ele? Hã? Hoje tem apresentação? Digo, macho, é eu e tu, boy, se tu não fizer... E aí? A gente não tirou a nota satisfatória não, teve que fazer mais trabalho e tudo mais. Só que eu consegui influenciar, não foi somente eu, tinha outros cristãos na escola também, mas eu consegui influenciar ele ao ponto de que hoje esse rapaz está casado, ele é líder de jovens lá em Marabá. E nem é do Verbo da Vida, ele é de outra igreja. Eu consegui influenciar ele, eu não sei se foi uma influência de 1 a 100%, de 10%, 20%, eu não sei, mas eu influenciei a vida dele ao ponto de hoje ele estar nos caminhos certos. Então, ou você influencia, ou você é influenciado. Ou eu puxava ele para a igreja, ou ele ia me puxar para o mundo. E sabe, precisa exigir de nós uma maturidade para saber, porque nesse período de crise, sabe, eu faltava tremer por dentro e por fora de tanta tensão, preocupação, problemas, sem saber lidar com tudo isso. Mas sabe, eu decidi me aproximar de Deus. O que é que o Salmo diz? Como pode um jovem manter puro o seu caminho, obedecendo a palavra? E ele continua, ele diz, de todo o coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. No 11 ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe, precisa exigir de nós uma entrega, uma rendição, um comprometimento com o Senhor, ao ponto de que você reconhecer, pai, hoje eu não estou na condição de influenciar, mas eu quero influenciar. Eu quero ser luz. Eu quero impactar. Eu não quero ser da mesma forma. Porque
se você não se ligar e você não estiver influenciando, porque quem influencia, influencia de forma intencional. Você sabe o que é intencionalidade? Intencionalidade é o seguinte: existem dois rapazes. O primeiro rapaz, ele está boiando na vida, está chupando o dedo, chupando chupeta. O segundo rapaz, ele encontrou uma mulher de Deus e ele está intencional. Ele ora, ele se entrega, ele tenta conversar, ele fala com a liderança, ele se dedica. Quem você acha que vai conseguir uma mulher de Deus para a vida primeiro? Que está chupando chupeta ou que está intencional? Porque intencionalidade muda o jogo. Sabe o que acontece? Se o inimigo for mais intencional do que a gente perde. O inimigo que é fracassado, que é derrotado, que Jesus humilhou ele naquela cruz, ele vence sobre a nossa vida, se a gente não tiver intencional. Então, esse jogo de influenciar ou ser influenciado é tão importante, que a palavra do Senhor diz em Mateus 5,14, eu estou lendo na versão NVT, diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída sobre o monte, sabe? O que é que a Bíblia está dizendo? Que parábola, que metáfora, o que é que está, qual a profundidade do que Jesus está afirmando? Ele está dizendo o seguinte: se você é luz, não tem como você se misturar, não tem como você ficar escondido. Uma cidade que está sobre o monte, que é alta, ela não é escondida, de longe as pessoas conseguem enxergar. Precisa brilhar em nós a luz de Cristo. Quando a luz de Cristo brilha em nós, você não fica passivo, você não fica neutro, você não fica sem saber o que fazer, você se posiciona, você é intencional, você entende que o inimigo, o mundo jaz do maligno, mas você diz: mas eu pertenço a Deus. Então, eu não sei se você lembra, quem é que lembra da fase que eu falei, que eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e fazia o rema à noite. Foi nessa fase que eu estava nesse contexto. E foi a fase que eu mais me aproximei de Deus. Sabe, eu vou te falar a verdade mesmo. Se eu não tivesse me aproximado de Deus com essa intencionalidade de orar, de ler, de buscar, de meditar, eu não tinha permanecido firme. Eu me lembro de e-mails meus com Tiago Freitas, pedindo indicação de livros. 2020, 21, 22, a gente conversando sobre a palavra, porque eu decidi me moldar não ao padrão do mundo, mas o padrão da palavra. A Bíblia diz em Daniel 1, e vai contando todo o contexto babilônico que ele e os seus amigos estavam inseridos. A Bíblia diz em Daniel 1:6, decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Sabe, é uma decisão de firmeza. Se você influencia ou você é influenciado, não é o mundo que vai ditar, mas é a sua atitude para com o mundo. Quem aqui já foi na praia? Quem aqui já comeu um peixinho de água salgada? Quem aqui já comeu um peixinho de água doce? Quem aqui cozinha? Se eu trazer agora um peixe de água doce, você precisa temperar ele ou não? Sim ou não? Quem cozinha responda. Sim. E o de água salgada, que o processo respiratório dele, a água salgada passa por dentro dele. Ele respira e solta, mas passa por dentro dele a água salgada. Precisa temperar o peixe de água salgada? Tem que temperar, porque o sal não contamina ele. Não entra dentro dele. A carne dele não é contaminada pelo ambiente que ele está. Porque quando a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo? Estou deixando você pensar. Aprendi essa com o pastor Perilli. Quando ele fala algo muito... diz: eu estou deixando você pensar. O peixe está na água salgada. A água salgada passa por dentro dele. Mas ele não se contamina com essa água. A água não muda a propriedade da sua carne. Não, você precisa temperar ele normalmente, senão ele fica sem gosto.
Porque ele não é afetado pelo ambiente que ele está inserido. Aí você chega para mim. Você chega para o pastor Anthony, você chega para os seus líderes e diz assim: Isaac, você não sabe o que eu passo na minha casa. Você não sabe como é a minha escola. Sabe, eu não sei não, mas eu sei que Deus te plantou aí para você florescer, meu irmão. É impressionante ver que nessa região do Nordeste, principalmente na Caatinga, você vê que existem algumas plantas no período de seca que parece que está tudo morto, morreu. Você só tem graveto morto. Choveu de madrugada, no outro dia está tudo verde. Aquela coisa linda, porque ela se adapta ao ambiente, sabe? Existem pessoas que Deus plantou num lugar que vai ter águas correntes, que vai ser mais tranquilo. Mas existem pessoas que Deus plantou num lugar que o solo é seco mesmo, mas que Ele vai fazer na sua vida como um cacto. Você vai ter bálsamos do céu, você vai ter retorno do Senhor, você vai ter graça, você vai ter sabedoria. Eu não estou querendo saber em qual solo você está, mas eu estou querendo saber qual tipo de planta Deus te chamou para ser. Onde é que Deus quer que você chegue? Onde é que está ligado o teu propósito, sabe? Eu vou te dizer, é influenciando e não sendo influenciado. Falamos do inimigo real, que é o nosso adversário, como a Bíblia diz. Falamos das duas opções, mas eu quero falar sobre um termo importantíssimo: a santidade e a purificação. Sabe, a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Eu vou te dar um detalhe e eu vou agora falar com muita verdade. Se você vive uma vida de pecado, uma vida desregrada, uma vida dissoluta, o que é uma vida dissoluta? É uma vida sem regras. É uma vida que você faz o que quer, do jeito que quer, da hora que quer. Deus lá e você aqui, e você acha que está show. Não se aproxime de Deus. Sabe por quê? Porque pecado perto de Deus é fulminado. Deus não tem associação com o pecado. Deus não vai mudar. Ou você muda ou vaza. Ou você muda e decide ficar na frequência do céu, porque o céu não vai ficar na frequência da terra não, meu irmão. Deus não vai se rebaixar. A única vez que Deus se humilhou foi enviando Jesus para nos salvar. Já tem salvação. Agora é a gente que tem que se elevar para o nível dele, porque ele não vai baixar o nível do céu, o nível de santidade, o nível de purificação. Não e não. O princípio do mundo vai de mal a pior, mas o do céu permanece alto, permanece o mesmo. Então, se aproximando de Deus, precisamos entender esse princípio: santidade e purificação. Sem santidade, ninguém verá Deus. Olha que profundidade. Os anjos estão no céu. Os anjos estão há eternidades e eternidades louvando e entronizando a Deus. E perceba que o que eles falam é baseado no que eles estão vendo. Então, os anjos no céu, eles conseguem observar o trono de Deus. E a única coisa, Deus é majestoso, é poderoso, é soberano, é onipotente, é onipresente. Ele é lindo. Só que a única coisa de eternidade em eternidade que os anjos têm dito repetidamente, ininterrupta, é santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Eles falam do que eles veem. Sabe, Deus nos puxa para perto dele para termos santificação total. Entrega total, sabe?
essa jornada com Deus, Ele vai te pedir muitas coisas que vão ser sacrificiais. Quantas vezes vamos ter que abrir mão de coisas que queríamos, gostaríamos? Mas Deus nos chama para isso. Tem um termo que foi esquecido, e esse termo ele não pode ser esquecido. O jovem, até ele casar, a vida dele precisa ser uma vida de castidade. Isaac, esse termo é mais usado no contexto católico. Não, castidade é santificação, é pureza, é entrega. Se toca, rapaz, ficando com menina de 6 em 6 meses. As meninas com 13 anos, com um fogo que eu nunca vi por Deus, mas para namorar. Isso não é um padrão bíblico. Isso não é santidade, viver com essa ânsia, sabe? Parece que vive em função de relacionamento. Parece que é uma carência gigantesca. Parece que é uma falta. Parece que está querendo suprir as carências, as faltas. Misericórdia, repreenda esse espírito na tua vida. De depender dos outros, de ficar, tendo que ficar... Tem jovens que hoje eram amigos meus, mas eu não consigo ser amigo de uma pessoa assim, porque eu digo mesmo. Que não, eu nunca fiquei perto dele para ele estar sem um relacionamento. Não, ele está em um, aí acabou. Quando eu vou perguntar a ele, acabou? Ele disse, não, acabou, mas eu estou em outro já. Não consigo ficar só. Rapaz, misericórdia, se trata. Faz um jejum equilibrado. Vai ler o guia prático de jejum do irmão Rega, vai ler a cultura do jejum de Luciano Subirá. Vai orar. Misericórdia. Sabe, porque eu vejo todos esses anseios, todas essas energias sendo inseridas para relacionamento, para coisas, e eu entendo que essa energia, ela só faz sentido se você colocar para a coisa certa. Sabe, eu vou te dizer, eu sou intenso. Eu viajo, eu prego, eu estudo, eu oro, eu estou perto das pessoas, eu estou sempre buscando mais de Deus, mas eu quero te dizer que eu entendo que se eu não tivesse conectado com o meu propósito, infelizmente, eu ia usar essa energia todinha que Deus me deu para o mundo. Isaac, você influencia muita gente. Acredito que sim. Tem sim pessoas que eu influencio. Mas tem pessoas que você influencia que eu nem conheço, que eu nunca vou influenciar na minha vida, porque é papel seu. Então, nesse jogo de influência, não é quem influencia mais, é quem influencia os que Deus confiou a você. Isaac, mas eu nem sei pregar. Rapaz, às vezes nem é a pregação, de você montar um sermão, de você pregar uma mensagem bonita. Não, é a sua vida que vai falar mais alto. Então, 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. Quarto ponto que eu quero mencionar com você. Infelizmente, é raro, mas acontece sempre. São os crentes covardes. Sabe, o crente covarde é aquele que tem duas máscaras, é aquele que aqui no Convictus é, e até a igreja será arrebatada, cantando e corre, pula e charava canta, Deus toca em você, você derrama a palavra para as pessoas e você chora, coisa mais linda. É maravilhoso. Só que aí quando você chega na escola, chega num ambiente que não é esse ambiente que é favorável à manifestação de Deus, porque aqui é muito fácil, cara. Está o louvor dizendo, levante suas mãos, se entregue. Aí está o ministro, feche seus olhos, se disponibilize para Deus. Aí fica palavras intencionais, a gente gera esses eventos em oração, em entrega. Está muito lindo, aqui é show, rapaz. É bom demais, Júnior. Só que aí esse ambiente parece que é esquecido quando vai para o dia a dia, para a nossa vida comum, e você se torna aquele crente covarde primeiro, que tem vergonha do evangelho.
Sabe, Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Sabe, eu não vou me envergonhar. É massa ser crente, rapaz. O povo do mundo está sem dinheiro. Rapaz, eu entendo que ele é meu Jeová Jireh, ele vai me prover. Ele não cuida só de mim, ele cuidou de 2,7 milhões de pessoas no meio do deserto. A Bíblia diz que 700 mil homens atravessaram, fizeram aquela travessia, e Deus os proveu de maná, de carne. Quando estava quente demais, Deus botava uma nuvem. Quando estava frio demais, Deus se manifestou de forma sobrenatural. Aí você diz, por que você está dizendo que são mais de 2 milhões de pessoas? Porque naquela época, todos os homens eram casados. Não tinha essa de, eu vou focar no meu progresso. Não tinha essa. Todos os homens eram casados. Todos. E todos os homens não tinham um filho para dizer assim, eu vou ter um filho para ter pelo menos um. Ou um casalzinho, João e Maria, né? Para ficar bonitinho. Não era assim, era de 7 para lá. Não tinha essa, não tinha boquinha não. Era casado e com muito filho. E Deus proveu essa trupe de gente com comida, com proteção, com pão quentinho do céu, com água da rocha. Então, o mundo não tem esse arsenal de ferramentas que a palavra de Deus disponibiliza para nós. Desde quando eu estou triste, a Bíblia diz que Ele é minha fortaleza. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isaac, quando eu estou mal, rapaz, eu não sou movido por circunstâncias, eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pela fé. Tem noção? Eu quero mesmo entender na cabeça de uma pessoa do mundo o que é que ele faz. Por isso que vai usar droga, por isso que vai ter que ficar a noite inteira. O povo estava dançando forró a noite todinha, estão acordando agora de ressaca. Misericórdia. Não sabe nem com quantas pessoas teve relação. A pergunta que eu te faço não é só de jovens solteiros que estavam se perdendo lá, não. É de quantos casamentos estão sendo destruídos numa atuação como essa aí. Que atrapalhou até nosso sono. Forró que é um negócio tão bom, o povo usa para Satanás. Está repreendido. Então, eu vou cuidar que eu tenho que falar dos outros pontos. Não falava só disso. Então, diga, eu não sou um crente covarde. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, a não sermos um crente covarde. O quinto ponto é que com o pecado não se brinca. A Bíblia diz que o pecado, ele gera morte. O pecado, ele nos coloca distantes de Deus. Eu citei a frase de Spurgeon, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. A Bíblia diz em Tiago 4,4, aquele que infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade com o mundo constitui-se, você fica como inimigo de Deus. Eu vou te dizer rapidamente de quem tu está sendo inimigo, é do Senhor dos Exércitos. É do Criador dos céus e da terra, é do Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Tu quer ficar contra ele? Misericórdia. Seja amigo dele. Porque senão o cancão vai piar. Deus, ele se apresenta como amor, como amor, como amor. Mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor também. Não tem brincadeirinha, não. As coisas de Deus são sérias. Temor não é medo. Mas temor é respeito. Meu pai sempre me ensinou. Isaac, eu não quero que você tenha medo de mim, não. Só me honre. Qual a honra que você tem dado para Deus? É de brincar com o pecado? Com pecado, não se brinca. Então, se você tem tido amigos do mundo, pessoas que não te conectam com a palavra, a decisão é prática e simples. Ou você convida eles para o Convictus do ano que vem, ou você puxa ele para a palavra, ou você puxa ele para a igreja. Se você vê que não dá, meu irmão, dá um tempo. Vai buscar no secreto. Não, Isaac, mas eu estou influenciando. É amizade evangelística. Que amizade evangelística é essa se ele te piora e tu não melhora ele? Não, é namoro evangelístico. Misericórdia, não existe.
Não, eu tô namorando com esse... Não, rapaz, eu tô namorando com esse rapazinho aqui, ele é tão gente boa, sabe? Ele só não é crente, mas ele é gente boa. Chuta que é laço. Então, com pecado não se brinca. O penúltimo ponto que eu quero abordar nessa manhã é que a internet é uma arma. Sabe, a arma nunca foi o problema. O problema é na mão de quem está a arma. Se for na mão de um policial convicto de proteger a família, proteger a sociedade, tá tranquilo. Quem aqui já entrou naqueles ambientes que tem segurança, ou então estão fazendo aquela mudança de caixa, né? 24 horas, que tem os cabas com fuzil, metralhadora, 12, espingarda, chumbinho e baladeira. Os caras estão armados até o cano, meu irmão. Se você ciscar assim, você já vai tomar café com Padre Cício. Agora a pergunta que eu te faço é, tu fica com medo? Tu tá entrando no supermercado, os cabas estão lá, cheios de armas, só assim, com aquelas caras ali. Tu fica com medo? Não, porque eles não vão fazer nada com você, o trabalho deles é outro. Agora, se tivesse um bandido com uma 12, só um bandido com uma 12, tu nem vai. A festa que tá tendo aí, se dissesse assim, rapaz, entrou um homem descaracterizado, ele tá com um revólver, ele vai fazer uma regata. Flopava a festa, mesmo com polícia. Porque o problema não é a arma, nem a quantidade de arma, mas na mão de quem tá. Se internet é um problema para você, sai. A Bíblia diz, arranca, é melhor do que pecar. Sai de redes sociais, bênção. Tu não sabe nem o que é que tu quer fazer da vida. E tá vendo o que é que os outros estão fazendo da vida deles. Coisas que tu nunca vai fazer. Porque tu abre o teu Instagram, olha que coisas sem sentido. Tu abre o Instagram de uma amiga tua. A primeira pessoa tá lá na Grécia. Aí tu passa pro próximo Instagram, tá lá em Maragogi. Aí passa pro próximo story, a pessoa tá lá. Já hoje de manhã, uma hora dessa, ela já caminhou, já correu, já malhou, já orou, já foi na lua e voltou. E tu ainda tá com remela nos olhos. Olha que condenação. Então, esse ambiente, tu precisa saber lidar com ele. Eu vou te dizer, para mim, a melhor forma de lidar com tudo isso é não estando. Não estando. TikTok para mim é uma tentação. Apaga a conta, bonitão. Porque a galera complica. É porque quer dificultar. Mas você sabe. Chegaram para mim uma vez, eu vou finalizar, mas chegaram para mim e disseram assim, Isaac, tem uma série, meu irmão. Tu que gosta, porque eu trabalho com audiovisual, né, com cinema, os vídeos do ministério e tudo mais. Aí Isaac, tu vai adorar os efeitos, cara. Foi captado em tal lugar, não sei o que, esse Paranauê. Eu digo, sério, bicho? E me fala mais da série. Ele só tem um detalhe. A série é uma safadeza, meu irmão. É boa a série, mas é uma safadeza. Eu digo, pô, eu não vou nem assistir. Não assisti. Eu nunca assisti um episódio dessa série. É extremamente premiada, todo mundo indica. Mas se tem safadeza, eu não quero ser safado. Eu vou comprar uma briga. Eu quero voltar aqui depois, mas Dorama se tornou a nova novela. Sabia? Olha só as características de uma novela: romance, perca de tempo, vários episódios, histórias que nunca acontecem. Isaac, é pecado assistir dorama? Depende. Pode ser que seja pecado. Mas aí as meninas agora ficaram com raiva de mim. E pros homens, futebol pode ser pecado? Pode. Porque tem jogo no domingo, e se você deixar de vir para a igreja para assistir o Campeonato Brasileiro, você está em pecado também.
É bom assim que eu ganho ponto para os dois lados, entendeu? E para finalizar, eu quero dizer que Deus te chama para algo. A Bíblia diz em 1 João 2,14: eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Sabe, a Bíblia está dizendo que a gente é forte. É como se eu tivesse comido a palavra de Deus, um feijão e arroz, ela está dentro de mim, ela faz parte de mim, e eu venço o maligno. Aí a galera esquece que é forte, fica se sentindo o miserável. Eu não sou nada, o complexo de inferioridade. Isaac, um jovem vez chegou para mim e disse: eu não consigo me olhar no espelho, porque eu me sinto horrível. Eu digo: cidadão, tu não é essas coisas todas não, mas tu é a imagem e semelhança de Deus. O sorriso aformoseia o rosto, meteu o shape, dá uma ajudada. Porque o cabo é feio, tudo bem, mas o cabo tiver pelo menos com um shape, não dá uma melhorada? Fala a verdade. Cheirosinho, ajeitadinho, a gente vai, toma um banho. Não vai dando uma melhorada? Não vai ou não vai? Não vai, pastor? Então Deus te chama para que você, tendo a palavra dele dentro de você, você vai vencer o maligno, vai vencendo. Já venceu, a Bíblia está dizendo. Numa próxima eu trago esse livro pronto aqui, mas como pode um jovem manter puro o seu caminho, sabe? Observando a palavra de Deus.